um país rico e é um país que tem recursos disponíveis numa imensidão que é raro você encontrar por aí. Esse país, ao longo de mais de 500 anos, não conseguiu produzir riqueza de forma distribuída. Sabe por quê? Porque a oportunidade fica na mão de poucos. E quando você estuda um dos motivos dessa concentração de oportunidade, é muito simples. Se chama burocracia e o custo associado a ela. Todas as vezes que é criada uma burocracia, Fábio, a gente consegue resolver, sabe como? A gente é uma empresa grande, a gente paga um consultor e ele trabalha com a gente para resolver a burocracia. Mas o seu Zé e a tia Maria na esquina não. Ou a startup que está começando não consegue também. Então, o que eu estou querendo, qual é a analogia que eu quero fazer aqui? O que fez desse país um país que infelizmente ainda não é justo para a grande maioria dos brasileiros é o fato de que a gente imputa muitas dificuldades para quem pode sair do zero e chegar em algum lugar. Dificuldades que são minorizadas quando você fala de alguém que tem dinheiro, de alguém que é grande. Os modelos regulatórios que existem no mundo, eles não respeitam essa lógica de Brasil. Eles respeitam uma lógica de país rico, que tem acesso a crédito, que tem pouca burocracia e que, portanto, quando você sobe a burocracia para fim de regulação, o efeito na justiça social, ele não é tão grande. No caso do Brasil, ele é muito danoso. Da forma como o primeiro projeto foi apresentado, o custo que você imputa algumas pessoas na cadeia para poder provar que o que está ali está certo, é tão grande que sabe o que vai acontecer? Só as grandes empresas vão conseguir fazer. Sabe qual vai ser a consequência natural? A gente vai matar as startups. Esses últimos 10 anos, no Brasil, que está vendo uma molecada sair e falar: eu vou tentar, eu vou captar dinheiro, eu vou tentar descobrir, eu vou tentar chegar numa empresa como a iFood que cria 6 mil empregos, 350 mil empregos na plataforma. A gente vai dificultar esse processo. Quem vai ganhar com isso? Quem vai ganhar com isso? Sabe quem vai ganhar com isso? O Google e o iFood. Nós não queremos isso, gente. Nós queremos competição. O que nós queremos é ter uma startupzinha ali, ó, que está começando ali na USP, que está começando ali em São Carlos, que está começando em Campinas, tem a capacidade de dizer: não é burocrático usar o que existe mais moderno. Eu não estou defendendo não tenha regulação. Eu estou defendendo modulação, parcimônia, uso intelectual do que a gente tem no Brasil, ao invés de simplesmente copiar e colar algo que existe fora, que não respeita as características da injustiça social que a gente tem, em especial para empreender nesse país. Muito obrigado. E eu acho que se bater os 120, São Paulo deve estar na casa entre 90 e 100. É isso. Nós devemos ter essa liderança. Hoje, na figura de hoje, nós já estamos aí entre os três, disputando com Virgínia, disputando com Mumbai e um pouco com o Texas. O Texas atravessa um momento mais complicado na minha visão agora, em função do Rio State, que subiu o valor pra caramba, e você tem dificuldado, a gente já conversou sobre isso, né? O próprio Google tem dificuldado você reter mão de obra, fazer novos investimentos, porque o custo de vida subiu bastante, principalmente em launch. Eu trouxe como custo e eu nunca fiz nada. Então eu aprendi que não. O que está errado é que quem faz a pressão do sistema avançar somos nós. São vocês agora, que agora eu sou PPR, pessoa pública exposta. Então vocês é que tem que mobilizar. Se vocês não mobilizarem, não adianta. A gente está visualizando desenvolvimento de AI no Brasil, potencial. E seremos apenas usuários na cabeça de vocês, que são um dos maiores investidores dessa tecnologia, ou vamos ser produtores? Num evento como esse, ouvindo as palavras do governador, ouvindo o senador explicar com tanta assertividade o ponto ótimo de entendimento regulatório. A nossa crença é que o Brasil tem a oportunidade de ser mais do que simplesmente um importador de tecnologia, mas sim ser produtor e exportador. O Estado de São Paulo especificamente tem condições de liderar isso para o Brasil e para a América Latina. Eu vou me ater aqui a fazer um comentário sobre o nosso centro de startups em São Paulo, onde foram aceleradas 450 empresas ao longo dos últimos 8 anos. Pelo Brasil, não tem jeito de você ter sucesso na América Latina se não passar pelo Brasil. Passando pelo Brasil, o grande polo é São Paulo. Por quê? Primeiro pela densidade de talento, a densidade
capacidade de empresa, do ambiente econômico, do ambiente de negócio. São Paulo tem isso aí, e no Brasil, a gente vai inaugurar um escritório de engenharia em São Paulo, dentro do MPT. No início tem posição para 400 pessoas, depois, quem sabe, dependendo da conta, como a coisa evoluir, a gente consegue até avançar nessa proposta. Para mostrar isso dentro do Google, a gente conseguiu construir uma visão, e eu vou responder terminar essa resposta falando o seguinte: tem das habilidades naturais intrínsecas do estado de São Paulo. Tem uma outra coisa importante, que é construir uma visão de país. Hoje aqui nós vimos uma visão de estado, uma visão de país em relação a você poder pensar grande para tornar o Brasil mais do que simplesmente esse importador de tecnologia. O Google, suas plataformas no Brasil, o Brasil é top 5 no mundo na grande parte das nossas plataformas em relação a usuários. Mas o desenvolvimento não pode parar aí, tem que também passar pelas startups, pelos desenvolvedores, pelos ecossistemas, pelo ambiente criativo, pelo ambiente de negócio. E a gente acredita que com a capacidade que nós temos instalada no Brasil em relação ao processamento de nuvem misturado com a capacidade de geração de conhecimento através de todos os escritórios que nós temos aqui, de engenharia, de nuvem, da parte comercial, a gente vai conseguir sim. Então a resposta é um rotundo sim, especialmente no momento que você junta todas essas competências com uma visão de futuro. Eu acho que é uma coisa muito importante também a gente pensar para o nosso país, como o Brasil tem que ser percebido em relação a outras potências dentro desse ambiente geopolítico importante, onde nós temos uma China produzindo uma quantidade enorme de engenheiros, uma China produzindo um excedente de manufatura a preço baixo e conseguindo chegar nos outros mercados de uma maneira muito rápida. Então, entender que o Brasil tem potencialidades, entender que o Brasil tem recursos naturais, vai participar dessa transição energética com muita competência, e ao fazer isso, nós levantamos a última peça, que foi muito reconfortante ouvir do senador aqui hoje, do senador Eduardo Gomes, que é ter um ambiente regulatório favorável a que possa haver um desenvolvimento local. Tem 2 vezes e meia. É um número dos mais fantásticos já vi. Diego. Parabéns, parabéns ao Fabrício. A pergunta é: nós temos na IA hoje só uma oportunidade de criar oportunidade no Brasil. A gente tem na IA um desafio de não involuir o país. E vou explicar por que isso. A transição dos meios de produção nos últimos 200 anos, ele saiu de uma lógica de muito capital intensivo para uma lógica de capital intelectual. 200, 300 anos atrás, na primeira Revolução Industrial, no dia que você cria um tear mecânico, você precisa de 100 anos para trazer para o Brasil. Você precisa de dinheiro, você precisa de gente, meia dúzia de pessoas que têm dinheiro poder conseguir fazer aquele investimento e reter aquilo no país. A gente vive o mundo nos últimos 15, 20 anos como uma consequência do software, como uma consequência das redes a partir do 3G, como uma consequência do desenvolvimento de tecnologias como APIs, em que eu descentralizei a capacidade de produzir. Qualquer um de nós hoje aqui sentado, depois de ter estudado, tem capacidade de produção. O que nos permite hoje ter uma empresa como a iFood, entre outras aqui no Brasil, é exatamente esse fenômeno. E a inteligência artificial, ela só acelera esse processo. A inteligência artificial, ela dá capacidade de descentralização na ponta para que pessoas inteligentes, estudiosas, dedicadas consigam produzir e por isso gerar oportunidade. Então veja, um mundo muito diferente de 30 anos atrás, 40 anos atrás, que para você começar algo, você precisava de muito dinheiro. Vamos pegar a realidade dos bancos. Imagina, os bancos de 20 anos atrás precisavam disso aqui de capital para começar uma instituição financeira. Hoje, quando a gente olha para o mundo das fintechs, e o Nubank, o principal nome aqui de referência do nosso mundo, ele não precisa disso. Ele precisa de gente desenvolvendo tecnologia de forma descentralizada. Por isso, quando a pergunta para o Fábio é: isso vai estar no Brasil? Não tem como não estar no Brasil, exceto se a regulação não permitir. Não tem como. Por quê? Porque o brasileiro é inteligente, porque a gente tem ótimos polos educacionais aqui no Brasil, porque o brasileiro tem um comportamento que é muito associado a um comportamento de garra, e como consequência ele vai sentar a bunda na cadeira, vai aprender e vai desenvolver. Ponto. Eu fui de uma empresa de 6 mil pessoas, das quais 3 mil pessoas são engenheiros e cientistas de dados, e que desde 2018
começa o processo de produção interna de inteligência artificial. E o que a inteligência artificial nos deu? Ela nos deu a capacidade de ser produtivo, ou seja, competir de igual para igual com qualquer estrangeiro que venha para cá. E o problema não é ser estrangeiro, o problema é você não ter a possibilidade de competir. Então, o Google é extremamente bem-vindo no Brasil, e o Google tem que competir com as empresas brasileiras. E se o Google vencer, parabéns para ele. Se as empresas brasileiras vencerem, parabéns para ela. É essa abertura de competição que é extremamente importante para a gente prosperar. E o iFood hoje, pessoal, ele é fruto disso. O iFood é fruto de uma empresa que ao longo desses últimos 5 anos produziu mais ou menos 150 modelos de inteligência artificial proprietários, baseados intrinsecamente em dados proprietários, que permite a gente hoje ter uma capacidade de tomada de decisão, de análise de cenários que um ser humano não faria. Então eu vou dar um exemplo para vocês prático, simples, mas que ele explica muito bem isso. A minha logística, que é basicamente esse trabalho coordenado com os 350 mil entregadores que hoje trabalham na plataforma do iFood, ela tem um problema seríssimo de planejamento. Por quê? Porque eu tenho 2 picos, um pico no almoço e um pico no jantar. É mais ou menos você imaginar quando você vai ao estádio de futebol e você sai na hora do intervalo para poder comprar uma água. Aquela fila maluca, com meia dúzia de lanchonetes, e você não consegue ter uma experiência boa. É isso que aconteceria se não tivesse inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Ela prevê comportamentos, e ao prever comportamentos, tanto do consumidor sob a ótica do hábito dele, quanto do restaurante sob a capacidade operacional de produção, ele consegue organizar a frota para que essa frota possa atender nessa loucura que é viver um pico. Eu vou dar um exemplo prático para vocês de uma regra que vem do modelo e que não foi imputada por um ser humano por consequência. Todas as vezes que joga Flamengo e Corinthians num horário muito próximo, eu tenho um problema de oferta de entregador. Parece óbvio quando eu falo para vocês. Eu desafio um ser humano sentar na frente do computador, pensar todas as possibilidades de gargalo logístico e dizer: quando Flamengo e Corinthians jogam, deve acontecer um problema. Você não pega isso. Quem pega isso é um modelo constantemente em treinamento, no nosso caso usando técnicas de machine learning, que em algum momento descobre essa correlação e transforma isso numa regra. E portanto, quando joga Flamengo e Corinthians no horário muito próximo, ele consegue antecipar hábitos do consumidor, organização do planejamento do restaurante e localização do entregador. Esse é um exemplo. Eu poderia te dar mais 20 exemplos aqui que são ultra impactantes para a capacidade que a gente tem de hoje, como empresa brasileira, gerar 6 mil empregos diretos, gerar 350 mil empregos na plataforma e ser responsável 12 anos de vida depois, esse é o tempo de vida do iFood, por um impacto anual de quase 0,6% no PIB brasileiro. Isso é capacidade brasileira, que só existe porque a tecnologia está disponível para mim, eu posso operar ela da forma que um brasileiro tem capacidade de operar. Fábio, a gente sabe, você vai competir para trazer isso aqui ser desenvolvido aqui. Como é que é a sua estratégia? Não precisa contar toda, que eu acho que é confidencial, mas pelo menos como que vocês imaginam não ser apenas um usuário, fazer do Brasil uma área de informação curta, com um centro pequeno, né, de engenharia, que não é o que vocês estão fazendo, vocês estão deixando 100 milhões, é muito bom. Então a pergunta é, como que você está lidando com esse mercado para transformar o Google Brasil numa ferramenta como está fazendo o iFood e outros? Qual que é a sua estratégia? Então, o Brasil bem posicionado dentro da empresa, primeiro mostrando que existe uma relação ultra saudável entre usuários brasileiros e as nossas plataformas. Como eu falei antes, o Brasil é um dos 5 principais mercados do mundo em uso das plataformas do buscador, do Google Maps, do nosso serviço de YouTube, de Chrome, de Android e por aí vai. Então você tem um potencial de usuário a ser trabalhado. Essa é a primeira coisa. A segunda, que eu acho que é muito importante, é mostrar que o Brasil, apesar da quantidade de problemas que nós temos, ele pode ser uma fonte de solução desses problemas, como uma economia emergente que você não consegue resolver lá fora. Você tem que ter o ambiente, o contexto local que nós temos no Brasil, para que empresas locais, nesses ecossistemas, nesses ambientes de desenvolvimento, possam resolver isso.
essas empresas que foram aceleradas, ou desenvolvedores, ou criadores de conteúdo, todas elas trabalham conosco. Essa é a segunda coisa. A terceira, que eu acho que é muito importante, os líderes da companhia para o Brasil. Todas as vezes que os estrangeiros, as pessoas que moram na Califórnia, na Europa, vêm para o Brasil, eles ficam encantados. Nós tivemos com alguns deles aqui no Palácio, em Brasília, muitas vezes, para dialogar sobre regulação ou sobre legislação. As pessoas admiram o diálogo, a capacidade de empreender do brasileiro e a nossa resiliência. A terceira coisa que eu acho que é importante dentro dessa ótica, no Brasil, a gente vai devolver aquilo para a companhia sob a forma de retorno sobre aprendizado, que pode ser exportado para outros países. Então nós temos uma operação no Brasil extremamente comprometida. Eu lidero essa operação há 14 anos praticamente, e ao mostrar dentro da companhia que o Brasil é um mercado que tem potencial, merece investimento e é um mercado que as autoridades são bastante sensatas, independente das coisas que às vezes saem na mídia, nossas autoridades são extremamente sensatas e abertas ao diálogo. Quando você mostra esse cenário, as pessoas falam, vale a pena investir. Vale a pena investir porque o Brasil ele é centro de irradiação de conhecimento para a América Latina, ele também é centro de irradiação de conhecimento para outros países emergentes e naturalmente, a grande discussão geopolítica que a gente busca investimentos é que muitos desses investimentos vão para a Índia. A Índia tem uma quantidade de engenheiros espetacular, uma quantidade de gente muito grande. O que a gente quer mostrar é que a gente tem um fuso horário melhor, um custo competitivo e um ambiente de negócios perfeito. Então, com isso, funciona assim, a gente trazer uma área de processamento na nuvem, trazer os cabos submarinos, construir regiões de nuvem e fazer com que a gente possa ter a infraestrutura e os investimentos em capacitação para que o brasileiro possa ter parte disso. Não é um trabalho difícil, tá? Está participando, tem uma matriz energética limpa, consegue ter um setor agro espetacular e que tudo isso aí pode ter a utilização da inteligência artificial e da tecnologia para quem fica ainda melhor, ainda mais eficiente e consiga navegar produção, logística e exportação da melhor forma possível. O pilar que falta é exatamente você ter tecnologia local. Ao mostrar que o Brasil, esse ano, está participando aqui do G20 como líder desse momento, e que ano que vem a gente vai ter a COP30, que vai ser mais um momento chave do Brasil para mostrar que a nossa agricultura pode conviver com sustentabilidade e mostrar que a gente continua tendo transição energética em relação a uma matriz limpa, nesse momento que o mundo tem tanta necessidade de processamento limpo. Ao juntar isso tudo, eu acho que o Brasil tem condições de fazer uma coisa que poucos países fizeram, que é dar um salto tecnológico maior. Então, dentro desse espírito, sim, o Brasil tem uma visão bem articulada dentro do Google, o Brasil tem um plano de investimento que a gente continua fazendo,